Bom dia, meus queridos amigos, que a paz de Jesus esteja sempre conosco e que tenhamos força e coragem para permanecer com os nossos pensamentos alinhados às leis divinas. Queridos amigos, que nesse momento do Evangelho sejamos todos acobertados pelas vibrações que a providência divina envia para todos nós. Hoje vamos ler obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundem com a negação dos sentimentos e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas, ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana parecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que no seio da humanidade deprimida brilhasse os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época é marcada assim, com o cunho da virtude ou do vício, que a tende a salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo apenas atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre, por si só, horizontes que a multidão somente mais tarde verá, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso. Ai daquele que cerra o seu entendimento. Ai dele, porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e lhe submeteremos à vontade rebelde por meio da duplação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa terá, de cedo ou tarde, ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Lázaro, Paris, 1863. Amigos queridos, elevemos o nosso pensamento nesta manhã sublime, rogando a Jesus que nos abençoe, que nos ampare e que fortaleça os nossos pensamentos no bem. Que sejamos agraciados pela presença amiga dos benfeitores em nossos lares, trazendo para todos nós a mansuetude e a alegria do dia de hoje. Que Deus nos abençoe, que assim seja. Nós vamos ler então o item 8, a obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundem com a negação dos sentimentos e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas, ambas, porquanto carrega o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana parecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que, no seio da humanidade deprimida, brilhasse os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época é marcada, assim,
com o cunho da virtude ou do vício, que a tende a salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo apenas atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente mais tarde verá. Enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhantes, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos nossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso. Ai daquele que encerra o seu entendimento. Ai dele, porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, que aplicaremos o látego e lhe submeteremos a vontade rebelde por meio da dupla ação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Lázaro, Paris, 1863. Queridos irmãos, nós acabamos de ler uma mensagem de Lázaro que vai nos convidar a duas observações muito importantes na nossa reencarnação, que é a obediência e a resignação. E aqui ele vai nos mostrar que a obediência é o consentimento da razão. E a obediência, então, está ligada a quê? A quem eu devo obedecer? As leis que estão em nossa consciência. E nós sabemos que o pensamento é criador e que cada vez que nós estamos trabalhando em prol do nosso crescimento espiritual e moral, nós vamos ter que observar a nossa forma de pensar, que nós temos criado e como nós estamos desenvolvendo todo esse conhecimento que temos recebido. Pois é pela inteligência que nós vamos avançando a razão, essa faculdade de extrema importância para o espírito no seu contexto evolutivo. A razão é aquilo que Kardec nos convida a pensar que nós deveríamos colocar face a face a razão, quer dizer, face a face as leis de Deus, para que saibamos reconhecer as oportunidades que Deus tem nos dado na atual reencarnação, e nem sempre nós conseguimos avançar por estarmos ainda mergulhados em nossas ilusões. E ele fala da resignação, que a resignação é o consentimento do coração. E quando o Espírito de verdade nos chama a atenção para que nós possamos compreender o que seja amai-vos e instruí-vos, amai-vos, eis o primeiro ensino, é que nós vamos compreender que o amor, ele que vai dominar, ou ele que vai fazer com que a gente cresça no sentido do respeito às leis de Deus, amando o próximo como ele é. Então, nós temos que entender que existem muitas razões que nós temos que mobilizar, como o próprio talento os talentos da palavra, que a cada instante nós temos usado, trocado impressões de acordo com aquilo que pensamos. Isso precisa ser observado, porque se nós aconselhamos o bem, nós também precisamos saber se nós vivenciamos esse bem. E é assim que nós vamos dando expansão à nossa razão. É assim que nós vamos entendendo. Quando Jesus nos diz, deixai vir a mim os pequeninos, ele estava referindo justamente a esse estado espiritual que todos nós precisamos compreender, que vem desta questão, não da inocência, porque nós sabemos que a inocência ela é passageira no espírito, mas da candura, que muitas vezes cada espírito traz consigo. Então, nós precisamos compreender que a resignação
é um sentimento mais elevado que nós temos e que nós desenvolvemos em nós a amenidade, nos tornamos mais amenos. Por isso que Jesus também nos referiu aos mansos, bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque é o que nós estamos estudando, mansos, brandos, né? E a benevolência para com os nossos semelhantes é fruto do amor ao próximo. E é ele que vai produzir em nós a afabilidade, a doçura, todas as formas de manifestar os nossos sentimentos. E é por isso que nós nos tornamos resignados, porque a resignação vai nos explicar o porquê de nossas lutas, o porquê de nossas dores. Nós temos visto que os orgulhosos, os egoístas, eles não são obedientes, porque eles não aceitam as leis que regem a nossa vida, as leis que estão dentro de nós, achando que eles são mais importantes e poderosos do que a própria Constituição divina que Jesus nos ensinou, que é por meio deste equilíbrio do consentimento, da razão e do equilíbrio do coração, que vai ser a nossa resignação, é que nós vamos avançar. Então, cada época que nós vivemos, nós vamos ver que ela é caracterizada com o cunho da virtude ou do vício, e que nós precisamos observar que a virtude da vossa geração é a atividade intelectual, e seu vício é a indiferença moral. Por quê? Porque quanto mais eu desenvolvo a inteligência intelectual, mais eu posso despertar em mim a minha vaidade, mais posso despertar em mim uma superioridade. Então, nós vamos ver que tudo isso implica num processo de crescimento, num processo de entendimento do que seja viver para o bem. Renunciar e resignar são palavras diferentes. Resignação é aquilo que nós precisamos entender no campo do nosso sentimento, de nós compreendermos a força do amor. E as nossas dores, muitas vezes, elas chegam até nós para que a gente nos faça resignado diante das leis de Deus. O que vou fazer com uma doença que nós adquirimos ou que nós somos portadores? O que nós vamos fazer com essa doença, a não ser compreender o seu mecanismo, compreender o porquê e compreender quais são as ações que têm nos provocado as dores. E quando nós compreendemos a dor, nós resignamos, e aí nós vamos ver a força da lei divina em nossa vida. Nós não podemos ficar sempre esperando que o outro faça por nós, e nem mesmo podemos cair no processo da indignação. E muitas vezes essa indignação, ela vai fazer com que a gente se afaste da verdade, estamos sempre justificando de uma forma que nós achamos que a doença é a pior coisa que existe na nossa vida, e pelo contrário, ela não é. Então, quando nós compreendemos que nós estamos acertando com as leis de Deus, nós vamos compreendendo a necessidade de resignarmos. Mas a resignação, ela pede aceitação, ela pede compreensão. Então, aqui o Evangelho, Lázaro diz assim para nós: digo apenas atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente mais tarde verá. Enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Então, veja bem, se a virtude da nossa geração é a atividade intelectual, ele está nos mostrando que essa atividade também nos eleva, mas também nos leva também a descobrir os horizontes que nós teremos que desvendar, teremos que vivenciar. Então, os nossos esforços dependem também da nossa vontade. E é com a vontade que nós vamos adquirindo dentro da nossa condição evolutiva a obediência.
E obedecer à grande lei do progresso é a palavra da nossa geração. Talvez tenhamos sido os espíritos que mais desenvolvemos no campo do progresso intelectual e científico, mas infelizmente não tem sido para nós um progresso espiritual e um progresso moral. E aí Lázaro nos diz: ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento, ai dele. Porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e lhe submeteremos à vontade rebelde por meio da duplação do freio e da espora. Veja bem, isso causa dor, isso causa sofrimento. Ai do espírito preguiçoso, e nós sabemos que a preguiça é uma enfermidade da alma, é uma enfermidade do espírito. Ai dele, porquanto nós que somos os seus guias da humanidade, porquanto nós que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e lhe submeteremos à vontade rebelde por meio da duplação do freio e da espora. O que quer dizer isso? Do freio, aquilo que nos inibe, e da espora, aquilo que dói. E é preciso que a gente agasalhe esses pensamentos em nós, porque nós temos que entender que qualquer obstáculo que nós tivermos que vencer, seja no campo da dor física ou moral, é preciso que a gente esteja ligado a Deus, nosso Pai. Então, nós precisamos aprender a nos dominar, controlar todos esses sentimentos que ainda nos obscurecem a oportunidade de nos tornarmos obedientes diante da lei. Queridos amigos, lembremos que Deus não nos pune nem nos castiga. E é por isso que Jesus nos diz bem-aventurados. Bem-aventurados é aquele termo que Jesus nos convida a pensar no progresso, no amanhã, na vida futura. Ele diz bem-aventurado, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Aqueles que não são brandos, aqueles que não são mansos, que não são pacíficos, eles não aceitam, eles não imprimem dentro deles qualquer situação de amenidade que vá modificar a sua forma de pensar. Por isso, amigos, para que eu seja resignado, que eu tenha resignação no meu coração, eu preciso desenvolver em mim a benevolência. Porque a benevolência é esse sentimento que me produz em mim essa afabilidade e a doçura, que nós também já fizemos esse comentário nesse capítulo. A afabilidade e a doçura é que são fontes geradoras para que eu possa obedecer e resignar. Então, esses sentimentos são para nós de extrema importância. E é por isso que o Espírito de Verdade nos convida a entender o valor do amor. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensino. É preciso compreender que todo o conhecimento que o Espiritismo nos traz é para iluminar o nosso raciocínio. Mas, com isso, não podemos, de forma alguma, descurar os sentimentos, porque são nos sentimentos que nós vamos atendendo às leis que regem a nossa vida. E para isso nós temos que burilar esses sentimentos sem desprezar o raciocínio. Quanto mais lúcido for o raciocínio, melhor será o burilamento dos nossos sentimentos. E nós estamos vivendo um momento que o Espiritismo, restaurando o cristianismo, ele nos mostra que o cristianismo é a universidade da alma. É preciso que a gente compreenda tudo aquilo que Jesus nos ensinou, para que nós nos tornemos um ser melhor. E nesse sentido, nós precisamos recordar dos ensinamentos que o Cristo nos trouxe para que nós possamos nos fortalecer na luz em busca da felicidade, mas a felicidade
sem o óleo do coração, ela não vai existir. Então, é importante quando aquele pensamento, né, que Mateus nos traz, que quando ele diz: graças te rendo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que por haveres ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequeninos. Que nós possamos sentirmos esses pequeninos diante da grandeza e do amor de Jesus. Convidamos a todos a refletir nessas lições do Evangelho, na de hoje, tão importante para todos nós, pedindo aos espíritos amigos, protetores queridos, que possam nos assegurar este valor intransponível que é a verdade, a fé e a coragem. Jesus, possamos receber o passe nesta manhã, este passe amigo que nos fortalece, que nos sustenta. Que Deus, nosso Pai, permita que os benfeitores amigos, especialmente aqueles espíritos que nos auxiliaram em nossa reencarnação, que eles possam nos assistir, trazendo para todos nós as vibrações do amor e da alegria. Fluidifica as nossas águas, Jesus, e que essa benesse, este amor se estenda aos familiares, aos nossos entes queridos que se encontram enfermos e a todos aqueles que nos pedem as nossas preces. Que o Senhor possa visitá-los, levando aos corações de todos a alegria, a paz e a esperança. Que Deus, na sua infinita bondade, nos assista, nos ampare, nos faça um ser melhor, mais resignados e mais obedientes. Queridos amigos, recebam em seu coração as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Sinta-se agasalhado pelo amor de Eurípides Barçanufo. Que assim seja.